Apoio Cultural, Escola de Línguas Millennium. Proton Editora. Olá, telespectadores do nosso programa O Homem Universal. Nós estamos dando início a mais um programa desta série de programas de conscientização a respeito das descobertas da ciência chamada psicossociopatologia, ciência criada pelo psicanalista Norberto Kepp. Hoje nós vamos dar uma atenção especial a esse livro, O Universo dos Espíritos, que é um livro escrito por Norberto Kepp e lançado recentemente. Ao contrário do que o nome possa indicar ou sugerir, não é um livro de religião espírita, ele é um livro científico, embora embarque os conhecimentos da espiritualidade, né? Essa questão da transcendência do ser humano e como esse mundo espiritual pode e afeta o nosso dia a dia, a nossa saúde, a nossa sociedade, os rumos da civilização. Isso é muito interessante, né, Dr. Kepp? A gente pensar que é todo um campo que se abre agora para a ciência, para essa pesquisa. O próprio Allan Kardec, Cláudia, ele não quis fazer uma religião, compreende? Ele era um estudioso e na época em que ele viveu, não havia mais consciência da existência de seres espirituais, principalmente aqui no mundo em que nós vivemos. E ele, como pesquisador, estava muito interessado em ver, de fato, se existia ou não. E a conclusão que ele chegou, e depois outros autores chegaram, é que nós estamos mesmo rodeados por eles, né? E não só os espíritos bons, né? Os espíritos que trazem o bem, os anjos, também aqueles anjos que decaíram, né? Que o próprio Allan Kardec, ele acredita que sejam anjos assim, maus e que dão orientação ruim. Agora, o que eu queria falar é sobre a questão da consciência do mal, né? Veja esse primeiro cartaz aí. A consciência do mal é fundamental para salvar o ser humano e sua civilização. Freud, que criou praticamente a psicanálise, criando a psicanálise, ele falou que era uma época em que as religiões estavam perdendo a força. Então, o que o Freud fez? Ele fez um processo de praticamente confissão, de autoconfissão, de confissão científica, para que as pessoas aliviassem a sua cabeça, a sua mente e evitassem muitas doenças. Vejam a pessoa dele aí. Agora, Freud, 1856-1939. O que o Freud cometeu de erro quando ele começou a criar uma teoria tão incrível, né? Que praticamente começou a aliviar as doenças principais dos seres humanos e que estavam graçando em número muito grande lá em Viena. Depois ele colocou uma teoria errônea. Então, quais foram os erros que ele cometeu na teoria e não na prática? Veja o cartaz. Erros freudianos fundamentais. Primeiro, o complexo de Édipo. A menina ama o pai e o rapaz a mãe. Esse foi o primeiro erro fundamental, porque, é claro, né,
Os filhos gostam dos pais, têm amor pelos pais, mas não no sentido sexual que ele falou. Veja em segundo lugar. Desejo de matar o pai. O menino teria então esse desejo e a menina o desejo de matar a mãe. Então veja esse erro dele fundamental, porque não é porque o Freud falou isso que os analistas depois deveriam continuar assim, né? Mas o menino, ele não quereria matar o pai porque era um rival dele na conquista da mãe, e também a menina. É claro que o amor aos pais é algo diferente do amor sexual. Então veja, em terceiro lugar, o que ele acha que aconteceu. Então ficaram com sentimentos de culpa por causa disso. Em quarto lugar. O amor incestuoso entre pais, filhos e irmãos estaria na base da neurose. E depois, em quinto lugar. E a sexualidade infantil, a libido, na base de tudo. Como são erros, todas essas teorias não têm valor terapêutico. Então, notem que, principalmente nas pessoas neuróticas mais graves, né, pessoas psicóticas, e esse assunto foi muito discutido em Viena, na época em que eu estive lá na Universidade de Viena, e eles mostravam que, usando as teorias freudianas, principalmente as pessoas mais graves, né, a neurose mais grave ou a psicose, eram intratáveis por esse método. Então, eu comecei a estudar de um modo mais amplo assim, o ser humano, para abranger a totalidade do ser humano. E eu fiz o seguinte, veja esse cartaz aí. O erro é um só, com nomes diferentes. Na teologia, é chamado de pecado. Na filosofia, chamado de sofisma. E na ciência, chamado de patologia. E o tratamento para esse problema é só um: a conscientização. Então, e eu introduzi praticamente a parte teológica do ser humano. Todo ser humano tem a sua religiosidade, espiritualidade, como tem a maneira de ver o mundo, né? A Weltanschauung, quer dizer, uma visão do mundo, todos têm. E também a parte científica, né, que é ligada também à parte estética. De maneira que eu procurei ter uma amplitude maior no conhecimento do ser humano para chegar mesmo à origem da patologia. E eu pus então a ideia de que o ser humano sofre quando ele se priva da verdade. Que o mal é a privação ao bem, e só isso. Então veja esse cartaz aí. A conduta do ser humano, né? A conduta do ser humano com os seus erros. Na Idade Antiga, a questão era esconder os seus males. Por exemplo, só mostrar o aspecto bom. Então isso é a hipocrisia pura. Lembrem que na Idade Média era uma hipocrisia total, porque ninguém queria ver seus erros. E depois, na Idade Moderna, o Freud começou a mostrar que a hipocrisia, veja bem, que a hipocrisia é o maior erro do ser humano, e a hipocrisia é a causa de todos os problemas do ser humano. E que na hipocrisia era uma vivência naquilo que não existe, que é a máscara. E depois que o Freud, então, mostrou essa questão baseada em Schopenhauer, né, que o ser humano vive uma vida real, aí eu fiz a trilogia analítica para mostrar que o ser humano ele não perece, ele não se torna doente só por causa do sexo. Então, o que seria a doença? Veja esse outro cartaz que eu coloquei aí. Simplesmente a oposição ao bem. A atitude contra a natureza divina. Deus. O ser humano não quer ser o que é.
Então, a causa principal da doença é a teomania e inversão. O ser humano deseja ser um Deus criador. Desse modo, eu mostrando que o ser humano ele teria uma inveja, que aliás é uma descoberta da Melanie Klein, né? Ela dizia que os anjos perversos, né? Lúcifer, etc., eles tinham inveja do ser divino e então trouxeram essa inveja para o ser humano, e o ser humano agora também toma uma atitude contra o ser divino. E o ser humano não quer ser o que ele é, filho de Deus. Daí ele se tornou doente. Veja esse outro cartaz. O ser humano sofre também por não querer conscientizar suas culpas. De maneira que aí chega essa questão que eu falei, né, que no século XIII, o Papa ele introduziu na Igreja Católica a questão da confissão para as pessoas se aliviarem das suas culpas. Mesmo que houvesse naquela ocasião outros elementos importantes, como o domínio, né, dos religiosos na sociedade, coisa assim, mas agora nós sabemos que sem a consciência, né, dos males que o ser humano tem, então ele não consegue equilíbrio, satisfação. E nesse livro, então, Universo dos Espíritos, que a Cláudia já mostrou, eu mostro também exatamente isso, que o ser humano ele se tornou doente por causa dos espíritos maus, né, que se tornaram ruins, dos anjos maus, e que levaram o ser humano pelo mesmo caminho. Então veja esse cartaz aí. O Universo dos Espíritos, primeira parte. O Universo dos Espíritos Malignos. Os demônios influem diretamente na mente do ser humano. Então, isso eu queria explicar desse modo, que existe um processo até telepático. A pessoa pensa que as suas perversões, né, suas maldades, são apenas da sua cabeça. E se a pessoa não tem, vamos dizer, essa percepção desses espíritos que influem na cabeça, então não teria também tranquilidade, né, para viver. Em segundo lugar, veja. Todo o poder dos demônios advém da ignorância sobre eles. Agora, é claro que os demônios, quer dizer, os anjos decaídos, eles não querem se ver decaídos, e eles só podem agir como, aliás, as pessoas delinquentes só podem agir assim no escuro, né, à escondida. E os demônios agem desse modo, e de um modo muito livre, porque o ser humano não quer ter mais consciência deles. Veja em terceiro lugar. O ser humano é invertido como seus demônios. Então, o que eu quero dizer com isso, né? Que o mesmo caminho que tiveram esse Lúcifer, isso foi a Melanie Klein que falou, baseada, evidentemente, na descoberta da inveja que o Freud também trouxe. Então, o ser humano, por causa da inveja, ele se tornou ao contrário do que deveria ser. É por isso que a gente vive numa sociedade ao contrário, né? Em vez de ser uma sociedade certa, é ao contrário. Tudo o que acontece é ao contrário dos interesses do ser humano. Mas nós já votamos, né, Cláudia? Eu gostaria de falar um pouquinho aos senhores a respeito deste livro Universo dos Espíritos, o último livro escrito e lançado recentemente pelo Dr. Norberto Kepp. Aqui no preâmbulo, na página 3, Dr. Kepp escreve o seguinte: gostaria de tornar claro que mesmo que este livro tenha o nome de Universo dos Espíritos, viso através dele realizar uma análise científica sobre o assunto, ou melhor,
mostrar o quanto a experimentação alcança sobre o que chamamos de vida espiritual. Então, há muito tempo atrás, a questão dos espíritos era exclusivamente tratada pelos religiosos de uma forma assim intransigente, fanática e muito somente parcial, visando a ideia de que o ser humano era possuído por demônios e não que ele tivesse qualquer participação naquela questão de possessão. Então havia os rituais de exorcismo, colocavam pessoas na fogueira, mostrando um desequilíbrio muito grande por parte inclusive das pessoas que lidavam com esse assunto. Posteriormente, a humanidade caminhou para um outro extremo. O academicismo, o materialismo, que teve muito impulso na França, começou a considerar esse assunto dos espíritos, ou tudo que fugisse àquilo que é sensorial e material, então seria inexistente, um produto, um fruto de uma superstição, ou mesmo de projeções da mente, porque foi assim que a psicologia começou a encarar esse assunto, como simples projeções de conteúdos internos. Agora Kepp procura, dentro de uma ciência unificada, fazer a junção entre aquilo que é interno, que é um conteúdo psíquico do ser humano, e aquilo que é algo objetivo, embora não seja detectável, necessariamente detectável sensorialmente, materialmente, embora muitas vezes isso ocorra, que este material é objetivo, é um objeto de estudo científico, mesmo porque ver espíritos, ouvir espíritos, sentir espíritos e pressenti-los é algo que é universal e muito presente, não só na vida de psicóticos, de neuróticos ou de crianças, mas de todos os seres humanos. Cláudia falou, né, que nas reuniões, nos filmes, em geral, nos livros, geralmente tem um exorcista fazendo o exorcismo, né, de uma pessoa que tem o demônio. Agora, pelo nosso trabalho, né, nesse livro O Universo dos Espíritos, eu notei que o demônio não está só no indivíduo exorcizado, está em todos nós. É engraçado porque essa ideia é meio supersticiosa, né? Que só que ele tem o espírito porque ele tem certas contrações assim esquisitas. Então a gente pode dizer que esses indivíduos que são exorcizados, né, nos livros, nos filmes, eles são pessoas assim endemoniadas, histéricas, enquanto que o resto que não manifesta demônios são apenas endemoniados. Quer dizer, em geral a humanidade está endemoniada. E se o indivíduo é histérico começa a demonstrar, ele é assim, posto até em ridículo, né? Como se ele tivesse espíritos nele, dentro dele, e os outros não. Então eu quero mostrar aí um cartaz, veja o que está escrito. O grande mal do homem é a censura que faz a consciência. Então, essa censura, né, a consciência que é o grande mal, o ser humano tem que ver que todo pensamento que ele tem ou é inspirado diretamente pelo ser divino, pensamentos bons, né, pelos anjos, etc., ou se são ruins, são inspirados pelos seres demoníacos. Veja esse cartaz. De um lado tem o anjo, né? Veja lá. E esse anjo que se revoltou contra Deus se transformou em demônio. Veja lá embaixo. Então, eu quero mostrar isso. Esse é do livro O Médico e o Monstro, de Robert Stevenson, na página 62. Eu quero mostrar que por causa disso, o ser humano, ele foi de fato muito enganado, né, por esses seres espirituais. E esse mesmo livro que mostra o médico e o monstro, veja esse outro cartaz, que na mesma pessoa tem um médico que cura e tem um monstro que ataca, que tem maus bofes, vamos dizer. Então, a existência do ser humano atual é dominada pelo quê? Veja agora esse cartaz. Em primeiro lugar,
alimentação, comida, bebidas, drogas, álcool, a logorreia, falar demais, no celular, nos barzinhos, nas discotecas. Então, veja que... São os indivíduos intrigantes, né, Dr. Kepp, as fofoqueiras. De um lado, veja o cartaz outra vez, está a vida sensorial lá. 90% o ser humano vive nesse sensorialismo. E do outro lado está a vida espiritual, 10%. É só 10% que a humanidade vive a vida espiritual. E veja em segundo lugar o que domina o ser humano. O poder econômico, o interesse pelo dinheiro, corrupção, maus tratos, exploração. Isso é o poder ruim, o engano, o poder da mentira e da avareza. Em terceiro lugar, o domínio dos sentidos, festas, passeios, glórias mundanas, o sexo, o narcisismo e uma supervaidade. A humanidade está invertida por causa da conduta de inveja, que é o seu mal fundamental. Então veja que esse trabalho é baseado até em Parmênides, que lá na antiga Grécia, veja bem, ele falou que a vida sensorial é uma vida assim, muito de enganos, né, que engana muito. O indivíduo baseia o conhecimento no que os sentidos veem. Veja bem, né, a ciência moderna acha que isso está dentro dos sentidos, então aquilo é certo. Então, como essas questões espirituais, nem sempre a pessoa vê, nem sempre ouve, nem sempre a pessoa percebe pelos sentidos, então eliminam. Isso é um grandíssimo erro da ciência moderna, porque os sentidos, inclusive, enganam muito. Agora, eu gostaria de mostrar 3 tipos de espíritos que aparecem e que a pessoa percebe pela intuição, por telepatia e, às vezes, pelos próprios sentidos. Veja aí. Espíritos normais podem ser pessoas que conhecemos ou não. As crianças sempre os veem. Então, os senhores não acham muito significativo que geralmente são as crianças que brincam com espíritos e não são crianças, vamos dizer, doentes, assim, esquizofrênicas. Em geral, pessoas normais percebem a existência. Então, se não pode provar, por exemplo, se não pode levar um aparelho para provar que tem um espírito lá, não quer dizer que não tenha, tem sim. Veja em segundo lugar, que tipo de espírito aparece? Espíritos angelicais, que acompanham o ser humano, ajudando-o no bem. Inspiram os homens a realizar o bem. Bom, isso é evidente, né, na humanidade, é claro, né, tem de um lado, vamos dizer, o espírito inspirando coisas ruins e de outro lado, os angelicais inspirando o bem, né? Que o ser humano pode seguir ou um campo ou outro. Então, veja em terceiro lugar que espíritos existem. Espíritos demoníacos que atacam o ser humano, levando-o para as enfermidades. Estão muito presentes nos sanatórios, prisões e casas antigas, na Inglaterra, França, Estados Unidos, mas em todos os lugares, né, Dr. Kepp? Só as pessoas muito equilibradas é que percebem a presença dos espíritos. Então, eu quero dizer isso, que para perceber a pessoa tem que ter consciência, quer dizer, tem que ter uma clareza muito grande das percepções da consciência. Então, o senhor sabe, nas fotos que são elementos assim mais fáceis de aparecer porque são magnéticas, muitas fotos mostram a existência de espíritos. Veja essa foto aí. Esta foto é de uma menina de 1 ano de idade, tirada em 5 de maio de 2001, com uma máquina fotográfica digital nova. Quando a foto foi tirada, só haviam 2 pessoas na casa. A menina da foto e sua mãe, que tirou a foto. Mas quem ou o que está ao lado da menina? Então, notem que isso não é só porque a foto tirou e que tinha esses espíritos. Em geral, nós somos rodeados por espíritos. Vejam essa outra foto.
Em novembro de 1995, um incêndio destruiu a Assembleia Municipal de Birmingham, Reino Unido. Um fotógrafo, Tony, foi chamado e fez o quadro do incidente que revelou esse instantâneo. Se você observar bem o quadro, notarão a presença de uma silhueta de uma menina ou menino. O fantasma de mulher que aparece no quadro foi identificado como uma menina que originou em 1977 um grande incêndio no mesmo lugar em que a menina veio a falecer. Então, notem, né, que é uma outra comprovação até fotográfica. Agora, eu tenho que alertar os senhores que a parapsicologia cometeu um grande erro, porque a maior parte dos parapsicólogos, inclusive J.B. Rhine, da Universidade Americana, ele cometeu esse erro querendo comprovar o espírito através de dados sensoriais. O sensorialismo está lá embaixo e a vida espiritual do ser humano está aqui. Então é pela intuição, é pela saúde, é pelo equilíbrio que a pessoa então tem capacidade de ver os espíritos. Nós já voltamos. Aqui na página 3 deste mesmo livro, O Universo dos Espíritos, Kepp diz que acredita ser de importância fundamental o estudo científico da vida espiritual para se entender não só a existência da neurose, das doenças físicas do ser humano, mas de todos os descalabros da civilização. Então, Kepp aqui mostra claramente haver uma junção, uma relação entre aquilo que nós chamamos de energias negativas e doenças a nível psíquico e a nível orgânico. Então, quando nós falamos de energias negativas, isso fica mais compreensível, parece, para as pessoas, porque todos sentem esse tipo de coisa na sua vida. Depois de uma experiência muito triste, ruim ou cheia de raiva, é muito frequente a pessoa a cair doente. Isso já é sabido, já é conhecido. Agora, essas energias negativas, elas são energias inteligentes. A maioria delas tem o fito, a intenção de destruir tudo que é bom, belo, verdadeiro e principalmente o ser humano. Então, nesses estudos científicos que nós realizamos através da experimentação da psicopatologia, nós podemos ver que sempre existe uma relação entre aquilo que acontece nas nossas emoções, as nossas tristezas, as nossas angústias, com o que acontece, o que se passa a esse nível dessas energias inteligentes. Por isso é importante ver. Eu queria mostrar outras fotos, né, que esclarecem essa questão da presença de pessoas que morreram e que às vezes ficam nas casas. Isso foi muito explorado, foi muito estudado na Inglaterra, né? Lá teve um desenvolvimento muito grande e depois se transferiu para os Estados Unidos. Agora, o cientista moderno fez esse grande desfavor de negar a existência de espíritos que nos rodeiam. Isso é muito importante ver, porque aí a maior parte do que o ser humano faz fica mais ou menos escondido, porque as barbaridades que acontecem, né, por exemplo, guerras, coisas assim, não são só coisas do ser humano, mas tem aí mesmo demônios que só estão interessados em enganar o ser humano e levá-los à doença, à morte, ao perecimento. Dr. Kepp, eu queria lembrar aqui que essas interferências no mundo sensorial, elas também ocorrem através de todo o elemento eletromagnético, interferência nas luzes, na iluminação, interferência em gravações, em filmes, em telefones. As pessoas têm muitas coisas, ouvem, depois acham que aquilo é uma coisa estranha e deixam passar, não levam a sério. Vamos ver outras fotos, vejam essa aí em seguida.
Típica foto familiar do final do século XIX. Parece que a tataraneta de 6 anos, falecida 2 meses antes, não quis perdê-la. Lá no cantinho, lá, ela apareceu lá na foto. Então notem que quando pessoas perecem e aparecem, principalmente para crianças, ou pessoas infantis também aparecem, quer dizer, crianças, então mostra que existe assim uma ligação muito grande com aquelas pessoas. Veja uma outra foto de criança. A prova mais infalível de que não estamos sós. Esta é a famosa foto do filme Três Solteirões e um Bebê, onde aparece um menino que se suicidou naquele apartamento. Notem lá no canto, lá na porta, lá. Esta é a figura do menino, que ele morreu lá no apartamento, né? Ele se suicidou e continuou lá. Quer dizer, é um fator eletromagnético, né, que aparece nas fotos e as pessoas sensíveis também percebem. Agora, além de questões assim negativas, né, de espíritos ruins, existem os anjos. Veja essa foto aí. Esta fotografia não se sabe ao certo que figura é, se é um anjo voando no céu ou uma alma levantando-se para o além. Ela é datada de 1916. Então, houve até um fotógrafo que ele fez uma foto no momento em que a pessoa morreu. Ele ficou atento e nessa foto aparece uma figura assim subindo no ar, como se naquele momento, né, a alma deixasse o corpo. Então é importante haver essa noção. E também pessoas que vêm até brincar com criança. Veja essa foto aí. Uma foto tirada de uma criança e quando foi revelada apareceu essa figura de luz aí. Uma pessoa lá. Pareceu uma caveira de luz. Uma pessoa deitada, né, querendo retornar, talvez, em contato que tinha com a criança. Agora, eu estou mostrando esses dados, esse livro, para alertar os senhores a parte patológica, né? Porque a parte espiritual foi muito estudada e muitos já admitem, principalmente as pessoas, né, que são espíritas, elas não têm dúvida, né, desse relacionamento. Isso é muito importante a pessoa perceber. Agora, quando o indivíduo não percebe a existência de demônios, ele próprio se torna muito influenciado pelos demônios. Veja essa sentença. E passa a ser um próprio demônio ao seu próximo. Então, se o ser humano não percebe que ele tem seres assim, demoníacos, orientando, e se ele é doente, ele tem raiva, ele tem inveja. Esse foi o presente, né, que a humanidade recebeu desses seres espirituais terríveis. Agora, como é que identifica uma pessoa ruim? Eu pus alguns dados aí, veja. Condutas indecentes. Por exemplo, não pagar o que é justo, trapacear as pessoas dependentes. Agora, não é isso que acontece na humanidade toda? Então existe, vamos dizer, lá em cima, os espertalhões, né? O pessoal que domina o poder econômico no mundo todo. E embaixo estão as pessoas que são dominadas pelo poder econômico e até que sofrem, né, uma carência muito grande de dinheiro, de alimento, de casa, tudo isso, para que esse poder enorme tenha tudo para eles. Veja em segundo lugar. Cuidar quase só dos próprios interesses. Isso é um puro egocentrismo. E, por exemplo, olhar só para si próprio, como se não houvesse um mundo. A pessoa só interessada, centrada nos interesses dela, é uma pessoa ruim. Porque nós vivemos aqui numa sociedade em que temos que um cuidar do outro. Quer dizer, um tem que ter interesse pelo bem-estar do outro. Senão é um indivíduo demoníaco. Veja em terceiro lugar. Mostrar a cara emburrada para aborrecer os outros. Bom, isso é evidente por si, né? Indivíduo sempre fechado, chateia muito
todas as pessoas. Quarto lugar. Bancar o surdinho, não querer ouvir o que o outro fala. Porque muitos não é uma questão de surdez, né, de falta de audição, é mais uma questão de rejeição ao que o outro fala. Em quinto lugar. Não ver o que se passa, fechar os olhos à realidade, ser alienado. Então, a segunda parte do livro, Universo dos Espíritos, aí vou mostrar mais uma vez, né, deste livro aqui, a segunda parte eu coloquei como fatores assim muito importantes várias sentenças. Vejam aí a primeira. Grandes teorias do século XX foram inspiradas diretamente pelo Lúcifer. Então, eu posso dizer que teorias, né, foram inspiradas pelo Lúcifer. Que, evidentemente, uma teoria pode ser perfeitamente correta e pode ser incorreta ou meio incorreta. O Freudismo, né? É um passo em falso que a humanidade deu. Veja que estado que o ser humano está, né? Querendo ser feliz através dos sentidos. O Adam Smith ensinando como explorar a humanidade. É uma teoria terrivelmente falsa. Outra pessoa que cometeu erro, a teoria do evolucionismo, feito pelo Charles Darwin, né, que tirou essa teoria, inclusive lá dos antigos gregos, é totalmente falsa. Não se tira o maior do menor, né, uma coisinha para fazer algo grande. Se a pessoa faz algo grande, é que veio de algo maior ainda. Ou então mesmo o capitalismo, né, de Adam Smith. Bom, veja em segundo lugar. Os males do ser humano se localizam mais em sua essência. Então, o que eu quero dizer com isso? Que o ser humano, os grandes, vamos dizer, pecados, né, os grandes males dele, não estão na parte superficial, né, na questão do sentido, sexo, essas coisas, comida e até mesmo a avareza, estão muito mais na parte essencial, no interior do ser humano, que é através da inveja, do ódio, da teomania, da ira, da vingança. Isso que é o grande mal do ser humano e que inclusive causam esses outros que são males menores. O que o indivíduo come muito, ele estrepa a si próprio, né? Ele, quando toma drogas, ele está estragando a si próprio. Veja em terceiro lugar. A humanidade se encaminha para a esquizofrenia. Então, se todas essas teorias estão erradas, então o indivíduo que nasce neste planeta está meio perdido, né? Ontem um rapaz, ele tem 21 anos, olha o que ele falou para mim, que ele acha que o pior mal da sociedade não é o mal que cada um tem, a patologia que cada um tem. O maior mal da sociedade é a própria estrutura social ruim, combalida, a própria estrutura social que obriga o indivíduo a ser corrupto. Quando nasce uma pessoa mais ou menos boa, depois vai ficando pior, porque se ele quer sobreviver tem que ser ruim. É muito interessante essa ideia. Nós já voltamos. Outro ponto importante a considerarmos aqui no que Keppe fala é o fato de esses espíritos muito maléficos e a ação maléfica do ser humano estar destruindo a própria civilização, não só o ser humano, mas a civilização. Então Keppe coloca: como sabemos, quando Adão e Eva aceitaram a sugestão do príncipe das trevas de se opor ao Criador, realizaram um pacto mortal que a humanidade vem seguindo até hoje. Então aí acho que estaria mais ou menos uma boa explicação para o fenômeno de destruição maciça que está acontecendo no nosso planeta. Nosso planeta deveria ser um paraíso, né? Foi um presente aquinhoado pelo nosso Pai Celestial, pelo nosso Criador, e ele vem
assim, sistematicamente sendo atacado e destruído pelos seres humanos. Agora, vejam bem, parece que não adianta o ser humano ser avisado, admoestado, olha, você vai destruir o seu habitat, você vai tornar impraticável a sua vida aqui, você vai morrer junto com o planeta. Porque o ser humano parece assim meio hipnotizado, ele parece drogado, como no estado de um alcoólatra, que ele já perde as condições até de decidir sobre o seu futuro, sobre o que ele quer fazer. Então, nós precisamos urgentemente considerar que aquilo que foi escrito na Bíblia, pelos nossos antepassados, pode ter uma realidade muito maior do que uma metáfora ou uma simbologia teológica. Isso que nós fizemos naquela época, os nossos antepassados fizeram, repetimos hoje, e estamos num verdadeiro pacto com essas inteligências malignas que habitam esse mundo invisível da transcendência. Houve na civilização vários autores importantes e conhecidos que tiveram muito interesse por questões assim espirituais, e também eles deram o nome deles e afirmaram que existia sim e que eles tinham ideias sobre isso. Vejam um deles qual é. William James. William James é americano, ele era médico, tinha curso de filosofia, e ele fundou o primeiro laboratório nos Estados Unidos de psicologia experimental baseado naquele Wundt da Alemanha, e ele escreveu muito sobre isso. Agora vejam outro que todas as pessoas quase conhecem. Carl Gustav Jung. Teve grande interesse, né? E quando ele pereceu lá perto daquele lago lá em Geneve, na Suíça, ou outro lago, não me lembro o nome, uma árvore morreu. Uma árvore, caiu um raio, e nessa hora a árvore se incendiou. Agora, o que é um processo de psicoterapia? Porque nós sabemos que a hipnose, sonhos e os atos falhos mostram essa parte espiritual do ser humano. Então, o que aparece no sonho não é que é uma alucinação da pessoa. Aparece mesmo pessoas assim falando, pessoas que morreram, espíritos. Temos que ver, né, quando é um sonho bom ou quando é um pesadelo. Então aí aparecem espíritos bons ou espíritos travessos, né, como falam, espíritos ruins. Então o processo de psicoterapia é um processo, como ele age? Veja esse cartaz. Psicoterapia é o processo para evitar a maldade do ser humano. Afinal de contas é isso que acontece, né? Na psicoterapia, o ser humano aprende a raciocinar, a sentir o que é certo e ver o que raciocina de errado e o que sente de errado também. Porque o ser humano, ele está praticamente na transcendência e não no sensorial, como nós pensamos. Veja esse cartaz. A existência do ser humano. A vida eterna é 1%. A vida terrena, 99,9%. Quer dizer, o ser humano só vive a vida eterna aqui 0,1%, porque ele rejeita a vida eterna, né? E devia ser ao contrário, a vida eterna é 99,9%. E a vida terrena seria talvez 0,1%, né? Dr. Kepp, explica um pouquinho. Nada para o eterno e tudo para o nada, tudo para o passadiço. O que o senhor coloca isso aqui? Que a pessoa não quer pensar nas coisas eternas, porque a filosofia de vida, né, que a sociedade organizou, pouco a pouco ficou contra as coisas eternas. Então ele se dedica, tudo que ele faz, ele se dedica ao nada. Ao nada. Então veja uma ideia geral que eu coloquei aí sobre essa questão. O bem predominante. O ser humano é bom com falhas.
Então, o que eu quero falar com isso, né? Que o ser humano, geralmente, é visto dessa maneira, que ele é um sujeito bom e com algumas falhas. E não que ele é um sujeito doente e que tem, vamos dizer, uma coisa ou outra de bom que ele faz na vida. E essa coisinha que ele faz na vida é que salva muitas vezes a felicidade dele. Por exemplo, o indivíduo que era muito rico, não fazia caridade, no livro do Charles Dickens fala do avarento, né? Que no final ele fez uns favores, ele deixou de ser avarento, aí ele entrou na felicidade, inclusive na felicidade eterna. Então veja em segundo lugar a ideia geral predominante qual é? Sociedade é certa, mas com seus defeitos. Quer dizer, a sociedade é totalmente errada, é invertida. E tem uma ou outra coisa certa. Por isso que o ser humano é infeliz nessa sociedade em que nós vivemos. E por isso, né, que Cristo falou aquilo, né? Se o ser humano não se aborrece com a vida que tem, então não merece ser discípulo dele. Quer dizer, se gosta desse tipo de vida, gosta de um tipo de vida demoníaco errado. Veja em terceiro lugar. Consequência: o domínio é do mal. O ser humano e a sociedade são bem hipócritas. Então notem, né, que a sociedade humana foi praticamente fundada pelos espíritos malignos, né? Bom, se a pessoa é coerente com o livro sagrado, tem que chegar nisso. Quem quer que seja, se tem um pouco de coerência na mente, tem que admitir que foi isso que aconteceu. O ser humano estava no paraíso e veio, vamos dizer, os espíritos malignos e aceitou, vamos dizer, ir contra o Cristo, contra a situação lá do paraíso e entrou nesse mundo terrível, fez um mundo terrível que nós vivemos hoje, né? A sociedade, não a natureza, isso, o espaço, o sistema solar. De outro lado, as pessoas que tinham resistência em aceitar o livro sagrado ou a Bíblia, esses conceitos, agora com a ciência que o senhor está trazendo, eles podem ver que isso é confirmável. Isso é verdade. Veja essa sentença. O ser humano só está no mal quando rejeita o bem. Então, o que é a doença, né? A doença é a rejeição da saúde. Não é que o indivíduo nasce doente. Notem que é raro uma criança assim nascer sem saúde ou muito nova e perder a saúde. O ser humano está no bem, nós estamos no bem, tudo isso aqui é o bem. Mas o que acontece quando o indivíduo rejeita? Quando, por exemplo, ele se alimenta mal, ele perde a saúde, é claro, quando ele não se trata convenientemente. Então veja algumas fotos que ilustram muito o que nós falamos no livro. Veja essa aí. Esta mulher posou para esta foto em um antigo bosque dos Estados Unidos. Chequem para o vulto que a segura pelo braço esquerdo. Então notem que parece uma figura, quer dizer, um espírito ruim, segurando a mulher. Agora, tem outras fotos que mostram mais claramente. Veja essa aí. Veja na árvore, nessa figura. É um ser com braços e pernas longas, olhos vermelhos, né? Dentro da árvore. Agora, eu gostaria de mostrar uma foto que foi tirada na Indonésia, que houve lá uma coisa terrível, mataram estudantes, tudo, e com violência. Então, depois tiraram num quarto lá uma foto, o quarto estava vazio. Veja o que apareceu. Então, notem, né, que a foto mostra uma figura terrível, né, segurando uma boneca, e não tem pés, e tem o reflexo embaixo da figura da luz lá de trás. Quer dizer, quando o fotógrafo tirou, não aparecia nada na foto. Quando ele revelou o filme, apareceu essa figura. Agora, veja essa sentença aí, que é muito importante. Nascemos para o divino e só nos sentimos bem quando o aceitamos. Então, o que eu quero dizer, né? Que a sociedade, os senhores podem notar o seguinte,
que a sociedade humana, como ela é formada, e não é só no Brasil, não é só na África, não é só na Europa, é em todo lugar do mundo, Estados Unidos, no Oriente, etc. A sociedade é terrível, porque tem as brigas, né? Parte da população, estudantes brigando com o poder brigando com o povo, essa confusão toda. Por quê? O que aconteceu? Veja esse cartaz aí. A Trindade Divina, né? Veja que no centro tem os seres decaídos, espirituais, demônios e humanos que são condenados, né? Então, esses seres é que passaram a dominar a nossa vida. Agora, ao redor desses seres, tem os seres humanos, né? Que são imperfeitos e que recebem essa influência. Mas mais distante, os anjos, arcanjos, querubins, serafins, os espíritos perfeitos. E depois Nossa Senhora, que foi o único ser, assim, sem culpa original, né? Sem inveja, que existiu no mundo. E depois Deus. Quer dizer, nós estamos praticamente dentro dessa Trindade Divina. Agora veja essa sentença. O ser humano sofre por não querer ser bom como é, no fundo da sua personalidade. Quer dizer, no centro do ser humano existe toda a bondade que é rodeada por inveja, etc., impedindo que essa bondade que o ser humano tem viva na sociedade. Então veja o último cartaz. O universo está pleno de Deus. Então, Até.